Olá, estamos na empresa Tecnovac, uma empresa de prestação de serviços na área de tratamento térmico, onde existem vários fornos para essa finalidade, principalmente os fornos na área de vácuo. Então, estou apresentando o engenheiro Carlos Zoldão para comentar a respeito da empresa e dos procedimentos de manutenção que são adotados aqui na empresa. Tá certo. Boa tarde, então. Quero agradecer a oportunidade de estar participando desse evento aí junto com vocês e passar um pouquinho da história da Tecnovac, de onde ela surgiu a ideia de se construir essa empresa. Então, ela nasceu do sonho que o proprietário, o Sr. Jader agora, tinha de criar uma empresa que atendesse o mercado de ferramentas na nossa Serra Gaúcha, E em cima disso, ele atender esse mercado gerava um certo desafio, porque esse é um mercado hoje que exige uma tecnologia diferente. Todo o mercado de ferramentas hoje, tempero de ferramentas, exige uma tecnologia diferente, uma tecnologia mais avançada. Por exemplo, os fornos a vácuo hoje têm controles que os fornos antigos e sal não tinham, não tem como hoje fornecer dentro das exigências que as próprias montadoras exigem, o ramo agrícola. Então, se constituiu a Tecnovac com esse objetivo de atender esse mercado e com prazos muito curtos de entrega das peças. Porque esse mercado é um mercado muito dinâmico. Hoje se fecha um molde, um matrizeiro fecha um molde e ele tem pouco tempo para produzir. Então, tu imagina, ele tem a compra do aço, ele tem a usinagem do aço e ele tem o tratamento térmico. Então, a gente veio nesse sentido de contribuir para que esse prazo, nível de ferramentas, de entrega de ferramentas, seja o mais rápido possível. E a empresa está em operação há quantos anos aqui no Sul? Então, ela começou a operar em meados de fevereiro de 2014, com um forno a vácuo, um pequeno forno a vácuo, em que a gente buscou se consolidar no mercado ao longo do tempo. Com o trabalho que foi desenvolvido na região, cada vez mais a região também acreditou no nosso trabalho. Sim. E esses lucros foram se reinvestindo, e a gente chegou nesse patamar hoje de termos um novo forno a vácuo totalmente tecnológico, em proporções maiores, um forno a vácuo de 900 milímetros de diâmetro por 1.500 de comprimento, 1.200 de comprimento, e também fornos de nitratação a plasma. E atualmente vocês estão com quantos funcionários? Hoje nós temos 15 funcionários, Perfeito. A gente começou com dois. Muito bom. E em termos de prazo de entrega, normalmente a rotatividade das peças, você atende normalmente quanto tempo? Normalmente, para aço para trabalho cliente, na faixa de 3 a 4 dias. Perfeito. Agora, aços rápidos, como eu falei já, a gente tem uma necessidade, por ser peças menores, de montar carga, então, de formatar essa carga, esses fornos, então eles estão na faixa de 7 a 10 dias, os aços rápidos. O restante, 3 a 4 dias é o nosso prazo. A gente sabe que um tratamento térmico hoje, bem feito, ele necessita de toda uma análise crítica da peça, ele necessita de um carregamento, uma montagem de carga perfeita, um tempo de processo perfeito. Além disso, as ferramentas, a gente sabe que necessitam de 3 revenimentos, que é fundamental para a tenacidade da peça, para a vida útil poder ser reproduzida. O nosso mercado quer uma vida útil do molde grande, então a gente sabe que 3 revenimentos é fundamental. E além disso, muitos dos nossos clientes exigem, além da tenacidade, da resistência mecânica na peça, exigem também a resistência ao desgaste, principalmente em moldes de injeção de alumínio, alguns moldes de injeção de plástico. Então a gente faz um tratamento posterior que se chama nitratação a plasma. Essa nitratação a plasma garante essa resistência ao desgaste também. Ou seja, em linhas gerais você recebe o molde, faz o tratamento térmico, que é o condicionamento da estrutura, e depois você faz a preparação da superfície através da nitratação a plasma. Isso, é o que vai realmente depois dar o resultado de resistência ao desgaste nos moldes. Ok, gostaríamos então que você, por favor, fizesse um tour na planta, que a gente pudesse ilustrar os equipamentos e depois a gente fizesse no final uma abordagem sobre o aspecto de manutenção dos equipamentos que você tem. Tá certo, será um prazer fazermos o tour. Obrigado.
Planta da Tecnovac, eu vou pedir a receber o engenheiro Carlos fazer a explicação de como opera a empresa, principalmente na parte de recebimento de material, laboratório, processo e o tour que a gente vai fazer pela empresa que o Carlos quer falar. Então tá, esse aqui é o nosso setor de recebimento, onde o material chega, é inspecionado a nota fiscal do cliente, ver se apresenta ou não, o material apresenta ou não cantos vivos, diferenças de massa, tendência a empenamento, algum problema de acabamento de usinagem, onde tudo isso é feito no recebimento, né, onde você vê as especificações do cliente e a partir do recebimento, dentro dessa análise crítica, é encaminhado para o nosso setor aqui de montagem de carga, que seria desse pallet branco até o setor de montagem de carga lá. Antes nós temos a nossa análise, também que é feita a análise crítica. No laboratório nós temos nosso microdurômetro, que é feito as análises de microdureza e as análises de espessura de camada. E aqui também nós temos o nosso microscópio onde é feito as análises metalográficas, que são os resultados dos nossos tratamentos térmicos. Se necessário for, né, a gente consegue, por exemplo, através de corpos de prova, conseguir medir o resultado do nosso tratamento. Né? Nós temos também o nosso durômetro aqui, um ambiente mais controlado, que é para análises mais precisas, né, de dureza, análises que exijam, né, a temperatura ambiente, por exemplo. Né? Aqui nós temos o nosso setor de abertura de documentação, onde todo o processo ele vai ser mapeado, ele abre uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço tem as etiquetas, que são as temperaturas que os processos passam, a inspeção final e após isso é destacada a etiqueta que vai junto para os clientes. Né? Quanto tempo demora, em média? Eu sei que isso depende muito do tratamento que vai ser feito e também da necessidade. Mas, em média, quanto tempo demora um ciclo de entrada, processamento e saída do produto? Normalmente, nós trabalhamos com nossos prazos de 3 a 4 dias. Né? São os tempos que a gente considera viáveis, né, para fazer um bom tratamento térmico. Tu tem abertura de documentação, análise crítica de recebimento, montagem de carga, tempera vácuo, após isso inspeções de dureza entre revenimentos e os 3 revenimentos que normalmente as ferramentas exigem. Né? Ou a própria nitratação a plasma, né? Após também, muitas vezes a gente tempera e faz a nitratação a plasma. Né? Então, 3 a 4 dias é um prazo viável. Para casos que envolvem tempera e nitratação, 5 dias, 6 dias, dependendo da espessura de camada que os clientes exigem. Né? E uma outra pergunta de ordem geral. Você vê, assim, já existiu o caso em que o cliente, às vezes, imagina um material e você detecta que a composição química é um pouco diferente? Acontece bastante vezes. O pessoal, muitas vezes, né? Ainda mais nesse período aí de pandemia, que a gente sabe que o aço está no mercado, né? Imagino. Então, a gente, às vezes, o pessoal tem aços que querem aproveitar e a gente consegue dar um melhor conselho, né? Eu tenho um D2, eu tenho um H3, o melhor conselho para tratamento térmico. Muitas vezes é primordial essa ajuda para os nossos clientes. Né? Parabéns, excelente. Então, nós, retornando aqui do tour, estamos novamente falando com o Carlos, e aqui num ambiente um pouco mais controlado, a gente pode, em primeiro lugar, tirar a máscara e falar mais abertamente, né, que é mais tranquilo. E o Carlos, então, fez a apresentação
operação da empresa, onde a recepção dos materiais e os equipamentos que estão em operação na Tatevac. O nosso foco um dos exemplos é o forno a vácuo, e eu gostaria que o Carlos pudesse nos dar alguma orientação em relação aos procedimentos, as preocupações em termos de manutenção que se tem nos equipamentos. Certo. Então, a Tecnovac, onde ela dispõe, né, como eu havia falado no início do nosso evento aí, ela começou com um pequeno forno a vácuo e aos poucos ela foi, né, investindo seus lucros e reinvestindo seus lucros em equipamentos. Uhum. E hoje ela consta então com um novo forno a vácuo, né, para 1.500 quilos, né, de dimensões de 900 de diâmetro, 900 milímetros de diâmetro por 1.200 de comprimento, que é para atender o mercado em geral de ferramentas até maiores, né. Hoje a gente acredita que se for num determinado tamanho como esse, só temos aqui na região sul só a Tecnovac, e depois em São Paulo alguma outra empresa deve ter, né? Isso fez com que o seu lead time de produção diminuísse, ou seja, você consegue atender seus clientes mais rapidamente, né? Isso, hoje a gente tem, pela capacidade de carga, né, e pela rapidez, pela própria potência do forno, a gente tem ciclos térmicos mais rápidos, e capacidade de cargas muito maiores. Então, minhas demandas que eu necessitaria no meu antigo forno fazer 2 cargas ou 3, eu faço hoje em 1, né? E os materiais que você trata? Normalmente são aços rápidos e você deve ter uma família de aços já pré-estabelecida, né? Quais você normalmente processa? Hoje a gente tem, então, a maior gama de aços que a gente trata são os aços na casa dos H13, da 11, são os aços para trabalho quente, né? Perfeito. E também os aços da classe D, são os D2, os D6, né? São as maiores famílias. Depois nós temos também uma demanda de aços inoxidáveis, né, que o forno a vácuo responde muito bem. E também nós temos uma demanda de aços rápidos. Esses sim necessitam um lead time maior, porque normalmente aços rápidos são feitos fresas, brocas, né, peças pequenas, então a gente precisa somar cargas, né, somar volume para poder justificar, né, um processo desses. Né? Perfeito. Em termos de normalmente ciclos, como que você está fazendo? Só para exemplificar, você recebe a carga, faz um lote e aí você inicia o processo, uma descrição a respeito disso, o procedimento de vácuo propriamente dito. Normalmente hoje, né, vamos falar em processo e depois nós falamos de manutenção. A nível de processo hoje a gente tem certos cuidados, né, principalmente em blocos, né, de ter patamares de aquecimento. Né? Então a gente precisa hoje, a maioria dos blocos e peças de maior dimensão, a gente precisa ter 2, 3, 4 patamares até. Então a gente tem um patamar numa região mais de baixa temperatura, que também funciona já como um próprio alívio, né, de tensões, né, dentro do próprio forno. E a gente depois tem patamares já em temperaturas muito próximas da oxidação dos aços, né. E aí, após isso, nós temos também um patamar final, que é o patamar na temperatura de oxidação, que é que realmente vai transformar, né, vai permitir a transformação do aço. E aí, em cima disso, a gente tem velocidades adequadas de resfriamento, que vão reproduzir a martensita que a gente necessita, né, que é o que dá a tenacidade, né, após o revelhamento nos aços. Né. Então, o forno hoje possibilita até velocidades de 10 bar, né, pressões de 10 bar. Né. E em termos de carregamento, vamos dizer assim, a parte de selagem do forno, todo esse procedimento, como você identifica o equipamento em relação a essa preparação de carga? Bom, o que faz uma escolha entre um equipamento e outro seria isso? No modo geral, eu acho que como você acha melhor? Normalmente hoje a gente procura colocar peças de dimensões muito semelhantes, né, em cargas, para não ter variações de dimensões, porque a gente sabe que peças de maior espessura se comportam diferentemente de peças de menor espessura. Então o cuidado que se tem na linha de processo é de colocar peças com espessuras e dimensões muito parecidas. Né? E através disso, como a gente reproduz isso, como que a gente garante que as temperaturas são atingidas,
através do uso de termopares numa superfície da peça e no núcleo da peça, né, num bloco padrão ou num corpo de prova de espessura semelhante, para que a gente tenha certeza que os ácidos dentro daquela carga atingiram a temperatura necessária para a transformação, né, martensítica. Né? Perfeito. Bom. Agora, em termos de manutenção, vamos falar, por exemplo, as utilidades. Nitrogênio, água, enfim, a própria energia elétrica. Como que você administra isso para os seus equipamentos? Qual é a sua forma de identificar uma eventual necessidade preventiva, eventualmente, de um determinado equipamento? Não só nos fornos a vácuo, mas também nos outros equipamentos que você tem. Como que você pode dar uma exemplificada aí para nós? A gente sabe que as manutenções dos fornos a vácuo são primordiais, né, para o bom desempenho do equipamento. Né? Então, a gente sabe hoje, a nível de custo operacional, digamos assim, os fornos a vácuo eles têm uma questão por exemplo, dos isolantes térmicos, como o grafite, né, hoje são bastante caros, né, então ele tem que ser muito cuidado. Não podemos ter o ataque, por exemplo, do oxigênio na superfície do grafite, porque o que acontece? Né? Começa a ter as perdas do grafite da isolação. Então, para isso não acontecer, que é um dos principais problemas, ou a falta de vácuo também, né? O que a gente tem? Tem alguns procedimentos que são importantes a serem feitos entre cargas, ou existem procedimentos mensais, existem procedimentos semanais, existem procedimentos anuais. Então, dentro dos procedimentos que se utiliza, um forno a vácuo é um forno de fácil manutenção, mas ela precisa ser muito técnica, muito precisa, né, para evitar esse tipo de problema, por exemplo, como é a perda dos isolantes térmicos, por exemplo, né, gradual, que é uma perda gradual. Então, hoje, cuidados básicos, né, fechamento de porta, tem que estar realmente, a gente tem procedimentos, manutenções que são operacionais, que são de passar realmente um pano na superfície, ou óxido propílico entre as vedações, garantir que não tenha nenhum nível de cavaco, por exemplo, de usinagem ali, que possa não permitir esse vácuo, né? Os cuidados com as bombas de vácuo, a níveis de óleo, a níveis de bomba roots, bomba de vácuo, né? Os níveis de óleo têm que estar sempre precisos para que ela tenha um melhor desempenho. Por exemplo, as sondas, né, de vácuo, elas precisam às vezes ser limpas, ser verificadas se elas realmente não têm nenhuma perda de grafite que possa ir nessa sonda e alterar os resultados de vácuo. A gente sabe que o nível de vácuo hoje é primordial para a manutenção do aparelho e para o processo ser bem sucedido. Né? E em termos de água, por exemplo, a gente sempre faz um comentário com relação à qualidade da água por força da unidade de resfriamento, né? O que você pode dizer a respeito disso? Qual o método de controle que você tem aqui? Bom, hoje a gente tem então o método de controle da composição química da água naquele momento, né? Então nós temos hoje uma empresa terceirizada que faz o controle para nós, porque as especificações técnicas dos fornos a vácuo exigem uma água extremamente controlada, né? Os níveis de ferro, né? Os níveis de acredito de oxigênio, etc. E tal. Então eles têm que ser feitas essas análises. Então nós temos uma análise a cada 15 dias. Então essa empresa não faz a análise da água e, se necessário for, ela corrige aqueles componentes que estão faltando para que a água sempre esteja em condições. Né? Excelente. Um outro detalhe, você falou, por exemplo, uma empresa de prestação de serviço, normalmente os fornos trabalham continuamente. Mas vamos supor um final de semana, um feriado, que você tenha uma eventual folga no equipamento. Qual o procedimento que você faz entre uma carga e outra, para evitar exatamente a danificar a parte da cerâmica interna, da parte grafite? Normalmente o que a gente utiliza, né? A gente utiliza o que? Normalmente pega um final de semana, um feriado, a gente normalmente faz um bombeamento, um manual pumping, né? Um bombeamento manual, para que esse forno atinja os níveis de vácuo e possa ser teoricamente desligado, né? Entendi. Assim, para que a gente não tenha perda de vácuo significativa ao longo do final de semana, porque se a gente não deixar o forno a vácuo, a gente sabe pela própria umidade da nossa região. Sim. A nossa região, por exemplo, é uma região fria, né, de muita umidade, a gente sabe que pode ter o ataque realmente dos grafites, dos CFCs protetores na câmara, né? Então a gente deixa o forno a vácuo, o forno em vácuo todos os finais de semana ou feriados, né?
onde ele não vai ter operações contínuas. Muito bom, excelente. Um outro detalhe só para... na verdade, as perguntas têm um conhecimento assim, genérico, mas, por exemplo, na parte de programação, eu acho isso importante. A hora que você tem um material, um aço que você sabe qual o ciclo que você vai fazer, como que você processa isso no seu equipamento? Você já deve ter uma receita, ou você já tem algum plano no próprio equipamento, ou nos equipamentos? Isso. Hoje, né, cada caso é um caso. A gente sabe muitas, existem peças especiais, peças que têm geometrias variadas, quantos vírus, que a gente às vezes tem que desenvolver um processo na hora, né, programar um processo na hora. Mas a gente tem os processos padrões, o software permite essa memorização dos processos padrões, que são os processos chaves do processo, e que, se necessário for, a gente pode alterar algum parâmetro para dar um melhor resultado, mas o software guarda todos os programas ali dentro, né, os programas de tratamento térmico, e além disso ele fornece os gráficos do processo. O software permite que eu busque dentro de um histórico o que eu fiz, por exemplo, na semana passada ou um mês atrás, determinada carga, eu consigo, através de curvas, ver temperaturas de ostentação, patamares e pressões, né, níveis de vácuo. Então, a rastreabilidade é garantida através dessas formas. Excelente. Ok, eu acho que essas dicas são bastante interessantes para quem está nos ouvindo. Esperamos que tenha sido útil aí essa apresentação. Ok? Muito obrigado. Obrigado.